Boa noite a todos. Olá, Blendon. Boa noite a quem está chegando. Hoje é uma noite muito especial para todos nós. É a noite de inauguração do nosso mês de setembro, com as lives que vamos fazer a ponto de comungarmos de literatura. É uma jornada incrível para todos nós, um pouco diferenciada. Espero que alcance o coração de cada um de vocês, porque é algo que a Confraria Literária passou o mês anterior todo preparando para que todos recepcionem muito bem e que gostem do que vai ser abordado. Para tanto, preparamos cada semana com um convidado ou dois de honra. E no dia de hoje, de abertura, decidimos que seria a convidada doutora Cleise. Para quem não é da área do direito, vou explicar quem é a doutora Cleise. Doutora Cleise é uma advogada que é professora tanto da Unisc quanto do CEISC. Ela tem um recorte bem específico em direito do trabalho e hoje vai abrilhantar a noite. Inclusive, vou logo fazer o convite à doutora Cleise. Para que ela já possa estar. Temos vários convidados especiais. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite. Gente, é um prazer e tanto da Confraria Literária receber essa fada. Para quem é do direito vai entender a referência diretamente do mundo mágico da CLT. Verdade. Esse apelido acabou pegando. Mas enfim, então aí, gente. Então, boa noite. Uma honra minha estar aqui com vocês nessa noite para a gente falar um pouquinho de livros, um tema tão importante e que eu amo muito mesmo. Então, gente, convidamos a doutora Cleise, que aceitou de tão bom grado, que foi um prazer tão imenso da nossa parte ver a recepção dela, e a gente já agradece, a gente já agradeceu, e a gente vai continuar agradecendo, porque eu acho que, além de tudo, ter humanidade é o principal, e a gente vê isso da parte da doutora, e isso enobrece a alma, isso enobrece o espírito, e compartilhar é isso. Então, a gente fica muito feliz de tê-la conosco, com essa participação que sempre traz muito brilho no olhar e sempre nos engrandece muito. E a doutora Cleise ficou incumbida de dizer um pouquinho sobre como a leitura impactou a vida dela. Porque, inclusive, gente, além de advogada, de palestrante, de doutoranda em direito e consultora jurídica e por aí vai, professora, escritora é a nossa doutora Cleise. E, como toda escritora, não pode ser sem ser antes uma leitora. Então, nós pedimos que ela trouxesse essa visão tanto de leitora como também de escritora para a nossa confraria nessa live de hoje e os impactos que tudo isso sempre causou na vida dela e o quanto que a leitura sempre foi importante na vida dela. E agora está toda com a nossa ilustre convidada.
Obrigada, Gabriela. E quero dizer para vocês assim que esse tema, logo que eu recebi o convite, eu achei o máximo, assim, porque é sempre bom poder compartilhar com as pessoas, né? Porque às vezes a gente olha e pensa que a pessoa que está lá escrevendo o livro, né? Ela, enfim, ela chegou lá de alguma forma e é bom a gente compartilhar um pouquinho da nossa história, da nossa experiência, né? E de como a leitura ela pode mudar a nossa vida. E eu sou a prova disso, pessoal, porque para começar então pelo começo, eu sempre fui desde criança uma pessoa muito interessada, curiosa e tanto que sempre gostei muito de estudar todas as atividades que eu tinha que fazer em casa. Eu chegava da escola e antes de fazer qualquer outra coisa, eu precisava fazer as atividades da escola. Era algo assim que eu tinha como meta, eu tinha que estudar, eu tinha que fazer as coisas. E a minha mãe, inclusive, disse que as minhas irmãs ficavam muito zangadas comigo, porque elas queriam fazer outras coisas e eu queria que elas viessem me ajudar, né, para estudar enfim. E eu era aquela menina dedicada a estudar. Mas eu estudei até a quarta série, né? Na época série, né? Numa escola multisseriada. Então eu estudei, eu morava no interior e estudava numa escola multisseriada. Ou seja, eu estava no primeiro ano, tinham alunos do segundo, do terceiro, do quarto ano. Então, com muitas dificuldades mesmo, assim, de estudo, de acesso a livros, acesso à informação, de um modo geral. E nessa fase, quando eu estava mais ou menos na quarta série, quarto ano, né, eu troquei de escola. Fui para uma cidade maior e fui para a cidade, né? Eu era uma menina do interior, fui para a cidade, fui para uma cidade maior, e aí com bibliotecas, com acesso a muitas outras fontes de informação que até então eu não tinha. E isso me fez ainda mais despertar a curiosidade. Só que é também aquele momento em que você começa a querer se encontrar no mundo, começa a entrar na adolescência. Então tem uma série de questões que você ainda não está bem certa do que você quer. E a leitura, para mim, era aquele momento de refúgio, sabe? Porque eu fui aquela adolescente mais excluída do grupão, sabe? Eu era adolescente mais excluída dos populares. Eu era aquela mais quietinha, né? Mais tímida, inclusive. Então, os livros, eles me traziam um momento de imaginação, um momento em que eu tinha uma liberdade, digamos assim, ao menos de pensamento, maior do que aquela que naquele cenário, porque justamente por mudar de escola, estar num ambiente diferente, me retraía, né? Me retraiu naquele momento. E onde eu me sentia confortável era com os livros. Então, sempre foi uma situação nesse caminho. Então, eu lembro que eu lia livros assim que talvez não tivessem marcado aquele momento, mas eu li O Tesouro da Ilha Perdida. E é uma aventura. Então, assim, foi um dos que me marcou e que despertou aquele interesse de você chegar em casa e não se contentar em ler 2, 3 páginas, querer ler mais e querer descobrir logo o que acontece, porque é algo que você fica interessado. Então, esse, assim, nessa etapa, porque foi bem nessa etapa da adolescência, enfim, que eu li e que despertou, assim, muita curiosidade e me fez ter ainda mais interesse pela leitura. Enfim, e aí foi seguindo. Eu lembro também que na adolescência um outro livro que eu li que também me despertou, mas não a título de aventura ou curiosidade, mas de cultura geral, que foi Nos Céus de Paris, que eu li e aí fiquei com aquela imagem de Paris e que um dia eu queria conhecer Paris, né? E a história de Santos Dumont e aquele encantamento que a gente fica. E esses são os principais livros que eu lembro, assim, dessa fase. E a leitura foi muito importante nessa etapa da minha vida justamente por isso, porque era um momento em que eu conseguia imaginar, eu conseguia ser
ser o que eu quisesse ser, né, naquele meu mundinho, enquanto que a adolescência era aquela fase tão, digamos assim, tão intensa, Conturbada. conturbada, e que você não sabe se você tá no mundo ou não tá no mundo, ou em que mundo você pertence. Aí, com o passar do tempo, eu fiz magistério, e o meu segundo grau era na modalidade magistério. Então, eu tinha aulas de didática e fiz estágios e trabalhava muito com Muito se criança. explica agora. É, tudo se explica, né? Inclusive esse unicórnio aqui. E, Exatamente. e esse momento, assim, também de estudo, no magistério, a gente tinha um trabalho mais voltado para a criança. Então, historinhas infantis, o mundo mágico, literalmente, né? E também eu sempre gostei muito dessa parte lúdica, do encantamento e de como a criança vai, né, além com as historinhas, com tudo. Também, então, teve toda essa contribuição. E essa etapa também ela é uma etapa que me despertou ainda mais para questão de que o livro muda a tua vida. Porque olha só, eu estudava, fazia o magistério e algumas disciplinas a partir do segundo ano eu já não tinha mais. Para o vestibular eu não ia ter, eu não ia recordar e eu não fazia cursinho, até porque não tinha condições na época, né? Mas eu tinha ganhado um livrão, assim, de todas as matérias, que é esses que usam nos cursinhos e que estuda. E eu estudei por conta o livrão todo. Eu lembro que eu chegava em casa depois da aula e o magistério era turno integral, né? Manhã e tarde. Então eu chegava em casa Uhum. e durante a noite eu estudava por conta. Estudava por conta, física, química, algumas matérias que eu já tinha visto, mas muito rapidamente, porque naqueles anos finais ali não tinha. Então ali também foi um momento que eu descobri que você com o livro e você com seu interesse, você pode quebrar algumas barreiras assim, né? E tanto que aí eu consegui bolsa para faculdade, eu consegui uma nota super Olha, boa na época no Enem e a minha melhor nota autodidata, e a minha melhor nota autodidata, é como autodidata, é autodidata. não, claro que os meus professores ajudaram muito, mas assim, por não ter essas disciplinas no final ali da minha jornada, então eu não tinha as matérias, eu tinha que estudar de algum jeito. E eu lembro que o que me fez, na verdade, assim, conseguir uma boa colocação foi a redação. A redação me deu uma nota super boa, assim, super boa no Enem e, consequentemente, me deu uma média que foi boa para conseguir uma bolsa no curso de Direito. Né? Imaginei, eu consegui uma bolsa integral no curso de Direito. E isso, eu só consegui fazer uma boa redação porque eu tinha muita leitura. Porque quando o tema, eu vi o tema, agora eu não vou lembrar qual era o tema, mas eu vi o tema, era coisas que eu já tinha lido, que eu tinha informações. Porque a gente consegue escrever, como antes você falou, sobre algo que você tem informações. Caso contrário, você não consegue, né? Então, De fato. eu lembro que assim era um tema que eu tinha feito leituras, então consequentemente eu consegui fazer uma redação razoável, enfim, consegui ter uma nota muito boa. Enfim, aí entrei para o mundo do direito e o mundo do direito ele nos leva para muitas leituras jurídicas, né? E a gente faz essas leituras, enfim, desde o Príncipe lá nas primeiras Oh, disciplinas, né? Enfim, aquelas clássicos. os clássicos, né? E depois você vai se delimitando para as áreas e vai lendo manuais, né? Cursos comentados. E o livro ele sempre esteve presente. Mas eu, durante a graduação, eu não era aquela aluna que conseguia comprar todos os livros que os professores indicavam. Eu, então, usava muito a biblioteca, comprava um livro, né? Então, nunca tive, assim, uma possibilidade de adquirir, porque a vontade seria, mas na época eu não tinha essa condição. Então eu usava muito a biblioteca enfim, né? Os próprios materiais que os professores forneciam, né? Eles faziam as apostilas e eu lia muito as apostilas e estudava por ali. Enfim, a leitura sempre foi um caminho que foi me abrindo portas. E se hoje eu consigo fazer uma live, se eu consigo falar, né, e me expressar
foi muito por causa da leitura. Eu era uma aluna tímida, né? Eu sempre brinco, e quem foi, por exemplo, meu aluno da segunda fase, eu conto que eu fui aluna do professor Nidal, mas até o, sei lá, o quarto, quinto semestre, ele nem sabia que eu existia, porque eu era aquela aluna tão quietinha lá no canto que ninguém sabia que eu existia. Talvez os professores começassem a ver, assim, que tinha alguém ali, né? Quando tinha uma prova, algum trabalho, mas eu era aquela aluna quieta na minha, e tinha muita vergonha de falar, porque como eu vim do interior, eu falava algumas palavras errado, e por ter tido aquelas mudanças na fase da adolescência, eu tinha certo desconforto de falar em público, então era sempre uma coisa que me travava. E nessa época, eu lembro que a gente tinha muitos trabalhos para apresentar na faculdade. Então, o que eu fazia? Eu lia, né? Pegava lá o material e lia em voz alta. E ficava lendo em voz alta aquele texto que o professor tinha passado e sobre o qual eu tinha que apresentar. E eu lia em voz alta e isso foi melhorando. Eu fui me sentindo mais confortável para apresentar um trabalho a partir do momento em que eu sentia confiança que eu tinha base, que eu tinha lido, que eu sabia o que eu ia comentar e comecei a ver as técnicas de improvisação, ou seja, mesmo que eu não lembrasse de alguma coisa, eu já conseguia não me sentir tão desconfortável a ponto de travar, ou, enfim, mas eu conseguia ter algum caminho para contornar aquela situação. E por isso que eu digo, a leitura é extremamente importante. Eu sou a prova viva porque no início da faculdade eu era a aluna quietinha do cantinho da sala. E quando eu fiz a apresentação do meu TCC, eu lembro que as professoras que estavam na banca, elas tinham sido professoras durante uma delas tinha sido minha professora no primeiro semestre ou segundo semestre. E ela disse, nossa, como você evoluiu. Transformação, porque aí na hora de apresentar o TCC, ela ainda disse, olha, vou te recomendar que tu faça um mestrado, porque tu explica muito bem, tu mostra que tem didática, e eu acho que tu deveria fazer um mestrado. Eu disse, nossa, para quem era aquela pessoa que tinha vergonha de levantar a mão na chamada para conseguir ter um elogio assim, nossa, foi muito bom. E aí, depois disso, de fato, eu fui fazer o mestrado e aí as leituras vêm com tudo, né? Leitura, leitura, leitura. A gente passa lendo, 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 lendo o tempo todo. Porque é uma carga de leitura, ao menos aqui no meu programa de pós-graduação, uma leitura muito grande. E por mais que eu fosse uma leitora, mas eu sou aquela... agora eu tive que cada vez mais aprimorar, eu era aquela leitora de ir devagar, relendo o parágrafo, para conseguir compreender tudo. E aí, quando você tem muita coisa para ler, você parece que não vai dar conta, né? E você não quer pular nada, porque você quer saber tudo. Mas isso também, o mestrado me fez amadurecer sobre a maneira de ler de uma forma mais dinâmica, de voltar aos pontos principais, de detectar ali o que é o principal, principalmente quando não é uma leitura por mero prazer, mas uma leitura que você precisa fazer porque tem que ter base para profissionais, acadêmicas. Exato. E às vezes nem tudo que vai estar ali, de fato, é o teu ponto central. Então você começa a ter esse tino, assim, de ir pegando as coisas mais importantes. Enfim, né? Eu tô contando um pouquinho da minha história já misturada com a leitura, porque foi esses caminhos, né? Foram esses caminhos que foram me definindo também enquanto pessoa e enquanto profissional. O mestrado fez esse choque de realidade e foi ao mesmo tempo também que eu comecei o mestrado e eu pisei na sala de aula como professora para a graduação. Olha. E foi meio nesse choque, assim, foi meio num choque de um belo dia, eu já era advogada no núcleo de prática e um belo dia um professor teve um problema, não pôde ir, me chamaram, você vai? Vou. O que eu tenho que fazer? Ah, você vai ter que dar aula disso. Então, o que eu fiz? Sentei e li tudo sobre aquele assunto, né? Embora não tivesse nada a ver com a minha área, li tudo que eu sabia sobre aquele assunto. E disse, bom, ao menos alguma coisa eu vou conseguir falar. Não sei se a noite inteira, mas alguma coisa eu vou conseguir falar sobre esse assunto. E foi assim também que eu descobri que muitas vezes se a gente fica esperando
para tudo, assim, né? Às vezes a gente tem vergonha, a gente tem medo, a gente, não vou ler esse livro hoje, vou deixar para ler amanhã. E às vezes quando é na pressão, você tem que ler, porque tem que daqui a pouco falar sobre esse assunto. Você acaba O lendo. prazo é o nosso maior incentivador. Exato. Porque quando eu terminei o mestrado, por exemplo, e eu olhei a pilha de xerox e livros que eu tinha, né? Alguns eu comprei, outros eu tive que fazer xerox. E eu olhei e disse, meu Deus, eu dei conta de ler tudo isso? É verdade isso? Né? E comecei a olhar e, nossa, como a gente consegue superar aquilo que a gente achava que era uma barreira ou aquilo que a gente achava que não conseguiria. E, e aí, essa etapa da graduação e do mestrado, como foi uma etapa muito intensa no crescimento profissional, eu não conseguia ler outros livros que não jurídicos. E aí eu sentia aquela falta, sabe? De você estar cansado de leitura jurídica, você quer ler uma outra coisa, um romance, uma aventura, quer ler um livro de autoajuda, quer ler um livro de orientação financeira, quer ler outra coisa. Verdade. Só que Qualquer coisa que não seja direito. e essa época, em razão da quantidade, volume, né? De coisas que eu tinha para ler, eu não conseguia. Não conseguia ter tanto tempo quanto eu gostaria para ler, né, outras coisas. E aí, depois que eu terminei o mestrado, eu disse, não, agora eu quero ler, quero ir, né, numa livraria e comprar livros não porque são úteis para a minha dissertação ou porque são úteis para alguma coisa, mas porque eu quero ler, né, algo interessante. Aí comecei a voltar a ler outras coisas e assim foi indo. Aí voltei agora para o doutorado. Ano passado, na verdade, eu entrei no doutorado e aí começou de novo as leituras para a tese, leituras para o doutorado, mas que também, de uma forma geral, que eu posso dizer para você assim, trazem vocabulário, trazem argumentação, trazem esclarecimento sobre tantas coisas, né? Porque por mais que a informação ela está, e hoje mais do que nunca, na internet, mas você ter a fonte de onde essa informação está vindo, você ter um momento em que você cria a sua própria análise crítica a partir daquilo que você está lendo. É tão importante você não pegar exatamente o que outra pessoa está dizendo, que fulano disse, mas você mesmo tirar as suas conclusões, você analisar e ter a sua visão crítica. Então, isso é muito importante. O que eu posso dizer, assim, é que para quem está assistindo, né, e que, enfim, sobre esse tema da leitura, é que isso nos liberta, isso nos deixa no comando das nossas opiniões, né? Nas nossas opiniões e também nos ajudam a evoluir enquanto pessoas e evoluir enquanto profissionais. Então, por isso que livro, seja ele de qual for a natureza, assim, jurídico, autoajuda, seja lá qual for, ele nos traz uma base para nos tornarmos pessoas melhores em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos que a gente possa imaginar. E aí agora nessa etapa, né, nesses últimos anos também o meu objetivo também foi manter as leituras, mesmo com o doutorado, manter as leituras que não sejam tão somente jurídicas, para justamente não perder essa visão global, esse prazer que o livro dá, né? Em você ter aquele momento, você pega a sua xícara de café ou de chá e vai ali no teu cantinho e lê o teu livro. É o teu momento, é o momento que você está cuidando da tua saúde mental, né? E por isso faz muito, muito bem. Enfim, eu contei... Pode fazer só um adendo aqui para aproveitar o seu gancho. Inclusive, o nosso clube, doutora Clay, ele surgiu através dessa necessidade de se buscar ser formador de opinião, porque a senhora sabe como que funciona. Nós, da área do direito, precisamos, mais do que qualquer outra área, talvez, sermos diferentes do senso comum.
a gente tem a obrigação de pensar por nós mesmos. E para que as nossas peças, para que a nossa jornada profissional, ela seja diferente do que a maioria faz e também que seja de qualidade. E que na hora que a gente vai imprimir o retrato social através de tudo que a gente faz, seja de uma forma oral, seja de uma forma escrita, que a gente consiga ter um embasamento. E para ter embasamento, não tem outra forma a não ser por meio da busca. E essa busca se dá por leitura. E leitura não só do conteúdo jurídico, como também de questões afetas à sociedade, até mesmo política, saúde, e entre tantas outras coisas, porque o direito nada mais é do que um retrato do que a gente vê. Não tem nada que seja apartado no direito. Se você está dentro de um direito do trabalho, você é a pessoa mais experiente para dizer mais do que eu. Dentro do direito do trabalho, olha só quantas facetas a gente pode inserir num contexto social. Desde trabalho infantil, que muito é divulgado até nas mídias sociais, nas novelas e por aí vai, e filmes, há tantas outras coisas como questões psicológicas voltadas a assédio moral, assédio sexual, os reflexos disso. Então, não há que se falar em um direito que vai ficar ali numa leitura exclusiva de conteúdo jurídico, porque a gente tem que perpassar por vários assuntos para a gente ter uma opinião crítica, para a gente construir essa visão de mundo um pouco mais aprimorada, essa visão de um mundo até mesmo sensível, porque, pasmem, gente, nós não somos frios, como alguns dizem por aí. Eu acho que nós somos o contrário disso, inclusive. Eu acho que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande, porque a gente está lidando com algo que vai mudar significativamente a vida de alguém. Inclusive, eu estou assistindo uma enquete, uma live da doutora, da ministra Carmen Lúcia, à época que ela foi presidente do STF, ela disse o seguinte: a palavra prisão dita assim, significa algo estanque ali, determinado. Agora, quando um juiz ele diz isso numa sentença, ele vai estar determinando a vida de uma pessoa. Ele vai estar determinando que a pessoa vai viver daqui a alguns anos ou não. Então, a nossa área, ela depende que a gente tenha um conhecimento muito preciso de mundo, que a gente não seja senso comum, que a gente seja, assim, responsável naquilo que a gente está fazendo. Exatamente. E isso, inclusive, eu aprendi com quem vos fala, que é a doutora Cleise, porque eu vou pegar até uma citação do Paul Auster, que ele diz assim, que ler é a relação mais íntima possível entre desconhecidos. E eu já tinha a sensação que eu conhecia a doutora Cleise exatamente pelo tempo que eu passei debruçada sobre a CLT. Inclusive, tô aqui, ó. Com a CLT de doutora Cleise, gente. Ótima! Que fez essa chave da minha vida virar. Hoje, hoje eu posso dizer que eu sou advogada, jovem advogada, deva-se à forma como eu pude debruçar sobre alguns livros, sobre a maneira didática que foi ali abordada, tanto que eu fui aluna CEISC também. E a doutora Cleise, ela tinha essa sensibilidade enquanto professora do CEISC de ser uma mediadora e tanta entre o aluno e a CLT. A gente brinca que ela vem diretamente do mundo mágico, porque ela trazia a CLT de uma forma sensível. Exatamente da forma como eu estou expondo, que ela traz isso pra gente. Ela demonstra que existe ser humano por trás do processo. Existe toda uma técnica, existe toda uma linha processual a ser seguida e que temos que
nos ater aos detalhes para que possamos ser profissionais de qualidade, mas mais do que isso, são pessoas que estão envolvidas nesses atos. Então, eu já tinha aquela sensação de conhecer, de ter conversado, de ter dialogado, exatamente pelo fato de achar mesmo que essa é a maior verdade. Quando a gente lê algo que alguém produziu, a gente acaba sendo coautor daquilo. E a gente toma aquilo como verdade e parece que faz parte do nosso mundo. Então, pode continuar, doutora. A Muito... é sua, não é minha. Muito obrigada pelo carinho. E quando eu encarei a proposta de estudo para a OAB, e eu sempre tentei desmistificar um pouquinho o que se tem de estudo burocrático do direito, e acho que isso a gente tem evoluído bastante nos últimos anos, né? Como você falou, não é só saber o artigo da CLT, é saber que é a vida da pessoa que vai ser pautada por uma regra que está numa CLT. Mas aí você precisa ter um embasamento todo, inclusive como você estava falando, cultural, psicológico, para que você possa entender a situação que está chegando até o seu escritório e conseguir trazer a melhor condução, né? Nós, claro, pensamos tecnicamente, somos profissionais da área jurídica e nosso foco é jurídico, mas existem muitas ligações que nós precisamos fazer. E se a gente não encara dessa forma, nós com certeza não daremos um melhor encaminhamento, né, para aquela situação. Isso para todas as esferas, assim, tanto para a nossa atividade jurídica enquanto profissionais, porque eu lembro que quando jovem advogada, agora eu já não sou mais jovem advogada, mas quando jovem advogada, a gente tem aqueles sonhos de fazer a justiça, né? Só que às vezes nós temos uma ideia de que a justiça é aquela nossa concepção de justiça. E o que é de fato uma justiça para aquela pessoa que nós estamos atendendo, né? O que seria razoável, o que seria útil para aquela pessoa, né? Então, existem uma série de questões que nós temos que avaliar e é a leitura, é o conhecimento. E eu falo conhecimento de uma forma ampla. Por exemplo, antes você falou, eu até mostrei aqui, porque eu estou fazendo o meu projeto de tese e o meu tema de tese vai ser o trabalho das mulheres, né? E esse é um tema, por exemplo, que eu não posso olhar só para a CLT e os artigos que ela dispõe sobre o trabalho da mulher. Existe tantas questões que são relacionadas, né, e que vão interferir, porque a lei pode ser linda, maravilhosa, e por que a realidade ela ainda não está como planejado, como pensado. Existem uma série de fatores. E aí, por exemplo, comecei aqui, nesse caso aqui, desse livro que eu estou lendo no momento, é a Emancipação do Sexo Feminino, que fala sobre a luta dos direitos das mulheres no Brasil, de 1850 a 1940. Um período extremamente importante. Aí vocês reparem que prof também usa post-it, também faz toda enfim, como qualquer pessoa, né? Porque tu precisa ler, você precisa abrir a mente para várias questões. Então, tô lendo livro de todas as áreas, porque este é um tema muito abrangente. Então, a gente precisa abrir a mente, dialogar. E acho que uma das coisas importantes e que você falava antes é justamente para poder sermos críticos e não simplesmente acatarmos tudo que vem, porque quando você não tem fundamentação, você não tem respaldo, você tende a acreditar na primeira coisa que te falarem, né? Seja uma opinião crítica, como você disse, política, econômica. Num processo, você achar que a decisão judicial que está ali é a que é perfeita, porque você não sabe, né? Você não tem argumentos para contrapor aquela decisão judicial, ou a defesa, ou enfim, da outra parte, e você achar que aquela defesa representa a única verdade. Então, quando você se empodera do conhecimento, e principalmente do interesse da busca, isso te faz, né? Você faz com que você tenha mais argumentos, e esses argumentos
te fazem uma pessoa mais crítica para tudo que você vê. Será que é isso mesmo? Será que só essa maneira é correta? Será que a gente poderia fazer de outra forma? Né? E nós, profissionais da área do direito, precisamos pensar criticamente. Né? Porque, chegou uma pessoa no seu escritório e você percebe que a situação é injusta. Mas a legislação... Não, peraí. Será que a legislação está correta no caso? Será que essa legislação pode ser aplicada para esse caso? Será que não existe outra forma? Mas a jurisprudência está indo no sentido contrário. Mas será que a gente não pode tentar mudar essa jurisprudência? Porque se a gente nunca tentar mudar o argumento, tentar mudar a situação social, a gente fica como está. E por uma certa forma, é até mais cômodo, né? É muito mais confortável quando você acha que é só daquele jeito e pronto, e acabou. É muito mais fácil. A partir do momento que você começa a tentar lutar contra isso, né, de dizer, não, essa situação não é justa, eu preciso, né, demonstrar que essa situação não é justa, é mais difícil. É muito mais difícil, é um caminho mais difícil, mas que também vai te realizar muito mais, assim, quando você conseguir uma vitória e você perceber, poxa, eu mudei, né, o posicionamento, por exemplo, daquele magistrado era assim, mas com os argumentos que eu trouxe, ele conseguiu ver o outro lado e conseguiu também trazer uma decisão diferente. Então, é a partir destes contornos, né, e de leitura, de estudo, que a gente vai conseguindo construir, né, os nossos argumentos, a nossa, digamos, até coragem de ser ousadia, assim, de propor algo diferente, de questionar, e é isso que torna um profissional da área do direito, por exemplo, relevante na sociedade, né? Porque como toda a discussão que se faz com a chegada da tecnologia, por que a gente não pode substituir um juiz por um robô que pega o caso, coloca com a legislação, combina com a legislação e pronto, traz a sentença? Por que isso não é? Porque existem vidas e existem situações que precisam ser analisadas no seu detalhe, né? Então, enquanto nós ainda tivermos essa humanidade, né, de sensibilidade com o próximo, a gente não poderá contar com simples máquinas para resolverem os problemas jurídicos das pessoas. Assim eu espero, né? Assim eu espero que a gente ainda demore muito. Que a gente continue com a humanidade na vida e no direito, por que não, né? Eu falo isso do direito do trabalho, por exemplo, você falar de um processo trabalhista quando aquela verba é o que paga a alimentação daquela família, é o que traz a energia elétrica, enfim, condições. O básico para a pessoa sobreviver. É muito. É isso que nos faz ter esse tino de. Não, peraí, essa situação não é justa, vamos atrás de uma situação melhor. E isso a gente precisa ter embasamento para conseguir fazer isso. Acho que é o principal ponto. Qualquer pessoa da área jurídica que, por exemplo, não seguir estudando, se atualizando, compreendendo contextos, acaba reproduzindo aquilo que já tem, né? Então, por exemplo, para a prova da OAB, sempre tem modelo, né? Sempre tem modelo, porque tem que ter um modelo. Mas eu sempre digo, para a vida real, não existe padrão de resposta, porque é a gente que constrói o padrão de resposta, de acordo com os nossos argumentos, com as nossas... Claro, existe um sistema e a gente vai estar nele, mas existe uma possibilidade de mudança, né? Então, essa é a vantagem do mundo real, da gente poder tentar fazer alguma mudança, alguma transformação. Verdade, verdade. Doutora, estão bem pedindo para a senhora repetir o nome do título do livro. Esse aqui, que é o livro que eu estou lendo no momento, é A Emancipação do Sexo Feminino. Esse aqui, ó. Vou mostrar a capinha para vocês. Isso. Ó, é um livro que eu peguei lá na biblioteca. A Gisele que perguntou. Aí, Gisele, está respondido. Bem legal, gente, porque assim, ó, mesmo que eu estude muitas coisas, algumas questões sobre, por exemplo, quando que a mulher foi se inserir no mercado de trabalho, como ela era vista, esse livro esclarece e é muito bom a gente entender, né? Porque muitas vezes aquilo que hoje, né, se está a reivindicar já não é uma luta só de hoje, é de muito tempo. E por que é assim? Tem toda uma questão cultural. Então é bem bacana para entender.
Que legal, que legal. Gente, ó, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, doutora, se tem mais alguma outra pergunta. Aí a gente faz o nosso bate-volta de perguntas aqui que foram disponibilizadas antes da nossa live. Pode ser? Tá preparada? Pode, estou. Como foi o seu processo de se tornar escritora? Pois bem, gente. Quando eu fiquei pensando nessa pergunta, eu lembrei do que o TCC, ele é um bom começo, gente. É um bom começo pra gente, porque todo mundo pira com os TCCs, né, na reta final da faculdade, ao menos a grande maioria. E eu lembro que eu escolhi um tema, assim, que na época eu gostava e, enfim, eu escrevi seguindo as normas da BNT, aquela coisa toda. E eu gostei de escrever. Enquanto a maioria não estava muito afim de fazer TCC e não gostava muito, eu até gostei de ter que escrever algo, né, sobre aquele assunto. E aí, quando eu, enfim, apresentei o TCC, aí teve essa ideia de ir para o mestrado. Eu posso dizer assim, que no TCC abriu aquele gostinho de, eu gostei de escrever, né? Mas também foi muito trabalhoso, porque reta final da faculdade é sempre, né, muito difícil. No mestrado, quando eu tive que fazer a dissertação, foi pior ainda em termos de tempo para fazer as leituras e escrever, porque eu, na época, trabalhava. Eu tinha 4 empregos, gente. 4! 4 empregos. E assim, eu escrevia na madrugada, mas quando você vê o resultado final, sabe aquele gostinho? Quando você. Gratificante. Na época ainda impresso, né? Agora eu não sei como é nas faculdades de vocês, enfim, mas aqui a gente já tá com tudo Meu digital. TCC foi impresso. Mas sabe aquele gostinho de você mandar imprimir quando você encaderna, tá ali bonitinho, assim, fui eu Sim, que fiz! Ai, que legal, né? E aí você é uma ótima sensação. eu acho que foi aí que começou, sabe? Porque você começa a ver o resultado do teu trabalho. Poxa, eu pesquisei sobre isso. Então, agora eu escrevi algo sobre isso e isso é bacana, né? Foi ali que começou a inspiração, digamos assim. E, só que, claro, né? Aí eu comecei a publicar artigos durante o mestrado, das coisas que eu escrevia, pesquisava, publiquei artigos. A minha orientadora sempre foi muito incentivadora de fazer artigos, publicar artigos. Então, as minhas primeiras publicações foram de artigos em revistas e livros, né? Capítulos de livros, assim, mas voltados para o tema da minha dissertação. E quando nós começamos o curso de segunda fase do CEISC, nós não tínhamos nossa CLT para indicar e a gente precisava sempre indicar outras CLTs, né? E não que não tenham outras boas no mercado, mas a gente queria ter a nossa, né? Para ficar o pacote completo. Ou seja, a gente tem um curso, a gente tem uma CLT. E foi o Luiz Henrique, até eu vi que antes ele passou por aqui, que teve a ideia. E ele disse, vamos fazer, vamos fazer. E aí ele tem mais coragem nesse aspecto. E eu, tá, vamos fazer, vamos fazer. E a gente foi fazer, mas assim, na cara e na coragem. A gente não tinha uma editora grande, não tinha nada. E até tá ali, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, deixa eu ver se vai aparecer. Tá ali, ó, no cantinho, ali estão todas as edições. A primeira edição a gente fez com uma editora de um amigo e a gente fez por impressão, por encomenda, então encomendava, imprimia, a gente não tinha estoque, né? Porque a gente teria que pagar para poder imprimir. Então foi bem sofrido. Mas foi a primeira vez. E aí, eu lembro que justamente por nós não termos uma equipe toda de conferência, deu um problema na tiragem de faltar algumas páginas. E imagina, para a prova da OAB, nós tivemos que correr. Nós fazíamos tudo, né? Porque nós não tínhamos uma estrutura para isso. Então, nós tivemos que correr atrás para mandar para os alunos, né? Como é que chama? Era mais um adendo. Um adendo para os alunos não irem para a prova sem. Foi uma correria. Mas a gente conseguiu resolver tudo e contornamos, sabe? Porque justamente nós fazíamos tudo mesmo, né? E aí, essa foi a primeira, digamos assim, de livros, né? Foi a CLT. Aí, depois dela, nós fomos criando outros filhinhos, né? A gente teve o livro de teoria e prática. Aí, nós fizemos os livros de primeira fase. Aí agora veio diálogos, né, do direito do trabalho. Já temos outros projetos ali, inclusive hoje eu estava escrevendo um outro que vem
dentro de breve. Então, mas o início todo spoiler. É spoiler, é spoiler. Mas o início todo foi com a CLT. O primeiro livro meu e do Luiz Henrique foi a CLT, que na verdade é uma CLT organizada, né? Não é um livro de crítica, de doutrina, mas é um trabalho também que se tem. E de organização, principalmente de índice remissivo. Depois a gente começou, então, no livro de teoria e prática, e aí a gente foi avançando. E hoje são esses cardápios que a gente tem. Que legal, que legal. O próximo, ó, qual foi o livro que mais te marcou durante sua vida? É uma pergunta bem difícil. Eu pensei. Capciosa. E daí, sabe o que eu pensei? Assim, teve vários, como eu tinha falado, né? Teve na adolescência aqueles momentos ali, né? Que eu tive aqueles livros que me ajudaram muito. Mas eu vou usar, assim, esse livro, que é de uma amiga, até para poder fazer a divulgação, e merece mesmo, porque marca a gente. O livro é A Abusada, Padre Eu Pequei. O título é forte e a história é muito forte também. É da Suzete Paza. É um livro que eu gostei muito de ler e que fala de uma série de temas, mas o principal deles é a questão do abuso psicológico num relacionamento. Então, assim, é muito marcante porque você para pensar sobre coisas que antes você não tinha pensado. Então, eu considero ele um livro que quem lê certamente vai lembrar, vai marcar, porque ela conta uma história de um relacionamento abusivo, de uma série de questões que aconteceram nesse relacionamento, e eu acho que por justamente compartilhar e saber, né? Ela também é uma escritora que nasceu, assim, justamente da leitura. Ela é uma leitora compulsiva e depois ela criou coragem e escreveu o livro dela. Então, é um livro que marcou, porque muitas coisas que estavam aqui no livro eu não fazia ideia, né? E mesmo sendo uma pessoa da área jurídica, por exemplo, e que estuda, trabalhou já com a questão da violência doméstica, mas esse viés psicológico eu não fazia ideia do tamanho que isso pode tomar, né? Nossa, que interessante, gente. Ó, dica, hein? Qual é o livro não jurídico que você leu nesta quarentena? Ó, esse aqui, ó. Eu deixei todos separadinhos aqui, ó. O Poder do Hábito. Maravilhoso! Gente, muito bom, muito bom. Gente, eu li e aí, na verdade, assim, ó, essa história foi engraçada, porque eu dei pro meu marido de aniversário. Só que ele ganhou outro livro de aniversário e ele começou pelo outro. E eu peguei o livro dele e li antes dele. E eu li. Gente, é muito bom o Poder do Hábito. E como é importante também a gente fazer uma análise dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. Então, às vezes, como eu disse, não só no mundo jurídico. Hoje, eu li, antes desse aqui, eu tinha lido O Poder do Agora. E aí agora, O Poder do Agora, e aí agora eu tinha terminado de ler, terminei há pouco O Poder do Hábito. Que maravilha! Qual é o seu livro de cabeceira? Olha, eu vou ser sincera, meus livros de cabeceira são aqueles ali. Não, porque são os que eu mais uso. Por que será? Não, na verdade, assim, gente, eu vou, em termos de uso, né, aqueles que, assim, eu toda hora estou manuseando, são esses livros e são os que, de fato, é verdade, assim, todo dia, esse aqui é o meu local de trabalho. Agora, na fase de quarentena, só fico 12 horas por dia aqui. Então, eles estão aqui e estão toda hora sendo puxados para baixo. Mas agora também eu tô com as leituras do doutorado, então tem muito livro na minha cabeceira da cama lá do doutorado também. Maravilha, aí, ó. Essa daí que é a assídua da CLT mesmo, gente. Defina em uma palavra sua relação com o livro. Gente, eu pensei muito nessa pergunta e eu acho que é libertação. Porque para mim foi uma libertação, assim, de pensamento crítico, de evolução enquanto pessoa, de evolução enquanto profissional, em todos os aspectos. E eu acho que é uma forma de a gente se libertar de várias coisas. Por exemplo, quando você lê um livro de autoajuda, um livro como esse, Poder do Hábito,
você começa a refletir sobre aquilo que você tem de comportamento. Então, daqui a pouco, te liberta de algo que você tinha ali. E assim, para o mundo jurídico, quando você lê alguma coisa, te liberta daqueles pensamentos que outras pessoas talvez tenham te colocado. Então, eu acho que livre é liberdade. É você poder pensar o que você quiser, você poder escrever também o que você tem vontade. Então, acho que é libertação. Verdade. Inclusive, eu estava vendo uma live com o Pedro Bial, no qual ele disse exatamente isso com outras palavras. Ele dizendo que a leitura acaba ocupando um aspecto emocional na nossa mente, de tal forma que ela nos reintegra. E eu acho que nada como esse período de quarentena e esse livro tudo a ver, porque a quarentena, apesar de não ser uma coisa agradável para ninguém e que trouxe reflexos e consequências que vão perdurar por muitos e muitos anos, infelizmente, ela fez uma coisa muito singular, que só uma situação dessa de calamidade, para nos colocar em pontos de emergência, em pontos de pare um pouco, respira, pensa um pouco sobre a sua vida, reflita, saia do piloto automático. Você está vivendo, você está sobrevivendo. Então, é isso mesmo que você quer da sua vida? Isso é uma escolha ou isso foi um caminho que quando você viu, né, estava ali? Verdade. E a leitura ela possibilita a gente refletir sobre isso. Inclusive, um dos livros de quarentena que eu li, que me fez refletir muito, foi O Poder da Ação. Não sei se a doutora já leu. Não. Excelente, excepcional. E não fala exatamente sobre isso, mas ele já falava de momentos que nos colocam em conflitos. Conflitos internos, conflitos com o outro, conflitos dos mais diversos. E como que a gente reage às infinitas situações da nossa vida? De não ficarmos alimentando crenças que nos limitem. E isso é muito importante. E mais do que nunca a gente vê como é importante a gente ser o dominador da nossa existência. Deixarmos de ser coadjuvantes, passarmos Exato. sendo os autores da nossa história, da nossa realidade. Então, eu acho que tudo pode se resumir nisso, sabe? A forma como a gente decide viver vai influenciar não só a nossa vida, como a vida de quem está ao nosso redor, a vida de quem vai ser atingido na nossa profissão, pelo aquilo que a gente faz. Então, tudo é da forma como a gente decide encarar. Como uma live que a doutora decidiu participar conosco e trazer experiências, vivências que com certeza aqueceu o coração de muita gente e trouxe muita contribuição para cada um de nós. Gente, o Instagram, ele delimita um horário, né? Então, eu e a doutora Cleice combinamos, vamos fazer algo que não nos deixe assim, ai meu Deus, já está acabando, a gente está dando tchau, assim, muito, muito em cima. Então, eu tenho que começar com os agradecimentos, tá? Agradecer a doutora Cleice pela participação e como sempre, por revelar assim, um pouquinho do íntimo, né? Porque falar sobre algo assim é revelar sobre o íntimo. E falar que esse momento vira quase que um coaching. Porque a leitura, ela nos transporta. Então, ela acaba fazendo com que a gente vire um coach nesse momento de falar sobre leitura. Inclusive, a Raquel, que é outra mediadora do clube de leitura, ela sempre fala que o livro é o nosso primeiro professor de vida. Então, toda vez que a gente abre um livro, a gente está diante de um professor que vai nos transmitir alguma lição. Então, muito obrigada pela participação.
E obrigada a todos que estão nos assistindo desde o início, os que entraram no meio do caminho, porque a gente sabe que é uma correria dia a dia, apesar da quarentena, temos aí home office, temos aí todas as adequações de quarentena, a gente sabe que para participar de uma live não é tão simples, tem que dispor de tempo. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Primeiro, porque eu estou participando com uma pessoa incrível. E segundo, que a Confraria Literária, ela preparou tudo isso para vocês de uma maneira muito carinhosa e atenciosa para que chegasse aí e transformasse um pouquinho a quarentena, sabe? A quarentena já tem sido muito pesada. Eu acho que se faz necessário esses temas serem enaltecidos, até porque estamos num país que se lê pouquíssimo, infelizmente. A nossa E que se porcentagem cogita de aumentar leitura, os impostos de livros, né? meu Deus, dá até uma palpitação só de pensar. Inclusive, a proposta da confraria seria trazer primeiramente um especialista em direito tributário para falar sobre isso, só que a gente ainda não conseguiu. Mesmo assim, o nosso foco é abrilhantar, dar tipo, colocar uma luz, projetar a leitura para que a gente possa até incentivar a leitura nessa quarentena. E quem sabe aí, cada um que for sendo incentivado na leitura, consiga se transportar um pouco dessa realidade que tem sido sofrida, porque a leitura faz isso com a gente, e se tornar um pouco menos terrível esse período, se tornar um pouco mais suave, apesar das consequências. Então, espero que vocês tenham gostado, que a doutora Cleise tenha gostado de participar com a gente. E está sempre muito bem-vinda a retornar. Tá? Qualquer momento, Gabi, vamos fazer mais uma live. Estamos até à disposição da doutora, se quiser que a confraria participe de algum projeto com a doutora de live, seja do que for, a gente está à disposição. E agradecemos a participação de todos. Um forte abraço. Muito obrigada. Obrigada, Grande eu. beijo. Até mais, pessoal. Bom restinho de dia. E Boa leiam, noite. leiam. Leiam. Obrigada, hein, gente? Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.